No mundo de Gachakuta existe uma organização singular que atua na superfície, os Cleaners, ou Zeladores, divididos em 3 equipes combatentes, os Givers, guardas e os suportes. Cerca de 100 membros deles enfrentam diariamente criaturas conhecidas como monstros de lixo, originados do lixo que cai do paraíso. Mas o verdadeiro objetivo dos Cleaners vai além. Eles buscam desvendar os mistérios ocultos entre a superfície e o paraíso, um propósito conhecido apenas por poucos de dentro de sua própria organização. Liderados por Arca Corvus, um guerreiro enigmático e poderoso, os Cleaners operam como agentes da ordem no caos. Cada combatente possui um instrumento vital, ou Jink, armas criadas a partir de objetos carregados de apego emocional. Assim, um estojo de lápis, uma tesoura enferrujada ou até mesmo luvas rasgadas ganham vida e se tornam armas poderosas nas mãos de um Giver. No vídeo passado, falamos sobre a verdadeira origem e os poderes de Rudo Surebrek, e nesse vídeo vamos explorar os objetivos e a filosofia dos Cleaners, a estrutura das 3 equipes e conhecer todos os seus 23 membros, incluindo suas histórias, suas motivações e os poderes dos seus Jinks. Fica até o final porque o vídeo de hoje tá completaço, o mais completo aqui do YouTube, e eu tenho certeza de que você vai gostar. E se você curte Gachakuta, já deixa o seu like e confere a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos de Gachakuta que ainda vão sair aqui no canal. Origem da organização e seus objetivos. Os Cleaners são uma força organizada que atua na superfície, onde vivem humanos abandonados e criaturas nascidas dos resíduos emocionais e físicos, os chamados monstros de lixo. O grupo tem cerca de 100 membros distribuídos em 3 funções: Givers, combatentes equipados com Jinks, guardas, que garantem o suporte nas operações, e os suportes, que cuidam da logística, transporte e preparação. Cada membro se alista por meio de um processo interno que envolve uma avaliação feita por Samuel Greer na recepção e a aprovação final do líder Arca Corvus, chefe máximo da organização e responsável pela maioria das diretrizes operacionais. A base dos Cleaners é um complexo fortificado na superfície que serve como quartel-general para treinamentos, organização de missões e abriga departamentos de recepção, enfermaria, alojamentos e área de teste para Jinks, itens como guarda-chuvas, tesouras ou luvas que se transformam em instrumentos vitais. Cada Jink carrega memórias, crenças ou traumas do Giver e ganha vida na forma de arma, dando acesso a habilidades sobrenaturais. A organização mantém registros internos sobre a origem de cada Jink e faz uma triagem contínua dos poderes dos Givers, alinhando-os a missões específicas contra monstros de lixo ou investigações mais obscuras. Apesar de suas operações públicas de resgate e contenção, os Cleaners também lidam com um programa confidencial: investigar os segredos entre a superfície e o paraíso. Esse projeto envolve pesquisas sobre textos antigos, energias místicas e conexões com ancestrais como Macaca Aiko, reveladas apenas aos membros de confiança, e isso inclui até mesmo Urudo. Estrutura de equipes e membros dos Cleaners. Como vimos, os Cleaners operam na superfície, enfrentando os terríveis monstros de lixo e mantendo a ordem em regiões devastadas pelo descarte emocional e físico. A organização possui cerca de 100 integrantes e está dividida em 3 grandes grupos funcionais: os Givers, que são os combatentes que usam instrumentos vitais, os famosos Jinks; guardas, que protegem o quartel e regiões-chave; e os suportes, voluntários, que auxiliam em campo e suporte logístico. Além desses grupos, a estrutura interna dos combatentes é subdividida em 6 equipes principais para a melhor coordenação das missões. Primeiro, a equipe Akuta, liderada por Engine, reúne combatentes como Rudo Surebrek, Rio Reaper, Zankanijiku, Eishe-Stilza e Shikage. Essa é a equipe mais ativa em confrontos diretos contra os monstros de lixo. Eager, onde estão Temse Canis e Delmon Gates, atua em missões que envolvem mobilidade e situações imprevisíveis na superfície. Child, composta por crianças supervisionadas por Bro Santa, inclui Givers como Dear Santa e Gita Heb Fantasia, sendo responsável por tarefas específicas menores e treinamentos iniciais. Front é composta por membros ligados diretamente ao líder, com Samuel Greer e Amo Empo como representantes. O time responde diretamente a Arca Corvus, lidando com decisões estratégicas e logísticas internas.
Já a equipe Danger agrupa os combatentes mais fortes, como os irmãos Otto e Epaudi Aderoy, que preferem operar sozinhos devido à dificuldade de socialização e colaborar efetivamente com outros Jinks. A equipe Beauty, ainda que mencionada na história, não tem membros abertamente listados ainda. E além das 6 equipes principais de combate compostas por Givers, os Cleaners contam com um setor de apoio essencial, os suportes. Essas pessoas não possuem habilidades especiais nem instrumentos vitais, mas contribuem voluntariamente com os trabalhos da organização, auxiliando os Givers em missões de contenção de monstros de lixo, resgate e suporte técnico. Eles atuam em tarefas como transporte, manutenção de equipamentos, primeiros socorros ou coleta de dados durante as patrulhas. No quartel-general estão registrados 3 suportes: Gris Rubion, Folo Tunito e Tome Mima. Esses membros atuam junto às equipes da sede principal, oferecendo suporte em operações na área central da superfície e em missões coordenadas por Arca Corvus. Já a filial sul, localizada na região de Creepy, conta com 2 suportes fixos, Mildreta e Meried. Essa filial está instalada em uma zona extremamente instável conhecida pela alta densidade de monstros de lixo. A atuação dos suportes nessa região exige um preparo diferenciado, lidando com emergências e operações de risco constante. Todos os suportes e membros da organização utilizam uniformes padronizados compostos por colete cinza, bonés com o emblema dos Cleaners e principalmente colares metálicos, obrigatórios para todos os membros da organização. Esses dispositivos funcionam como meio de comunicação interna e rastreamento em tempo real, e têm um papel significativo mais adiante na história, que envolve o controle absoluto sobre quem os usa. E agora, vamos falar sobre cada um de seus membros individualmente, e fiquem atentos porque o último é o mais importante de todos. Os 23 membros dos Cleaners. Arca Corvus é o líder incontestável dos Cleaners, uma figura imponente tanto em presença física quanto em carisma. Alto, de porte robusto e olhar firme, ele traz consigo um ar de autoridade natural, reforçado pelo misterioso olho tatuado na parte de trás da sua cabeça, capaz de se mover por conta própria. Sua postura inspira confiança. Até mesmo guerreiros fortes como Endin reconhecem a sua liderança. Mais do que força, Arca carrega uma visão clara sobre o papel dos Cleaners ao aceitar Rudo de imediato entre os seus. Sua figura ganha ainda mais profundidade quando revela a verdade sobre os Cleaners. Ao ouvir Rudo declarar sobre sua vontade de buscar os segredos do mundo, Arca não apenas o encoraja, como também confessa que a organização vai muito além da luta contra os monstros de lixo. Ele revela que o verdadeiro propósito dos Cleaners é desvendar os mistérios da existência, algo que apenas poucos dentro da organização sabem, e Rudo se tornou um deles. Pouco se sabe sobre o seu instrumento vital, mas é dito que Arca possui a habilidade de enxergar as pessoas como Semi o fazia, captando seus potenciais e emoções, além de vislumbrar acontecimentos que ainda estão por vir. Como uma espécie de clarividência. Talvez esse poder tenha a ver com o olho tatuado na parte de trás da sua cabeça, capaz de se mover por conta própria. De qualquer forma, esse poder só reforça ainda mais o mistério que cerca o líder dos Cleaners. Endin é o líder da equipe Akuta dos Cleaners, uma das forças centrais de combate na luta contra os monstros de lixo na superfície. Pouco se sabe sobre sua origem antes de integrar a organização, mas seu histórico indica alguém profundamente enraizado no funcionamento do sistema dos Cleaners, com experiência vasta e liderança consolidada. É ele que resgata Rudo Surebrek após a sua queda no abismo. Endin não apenas o salva, como também é o primeiro a reconhecer que Rudo tem potencial para se tornar um Giver, alguém capaz de manipular um instrumento vital. Esse ato inicia a jornada de Rudo como um zelador e serve como ponto de entrada para o leitor compreender os valores e a estrutura dos Cleaners. Um instrumento vital de Endin é chamado de Unbreaker, um guarda-chuva multifuncional muito foda. O Unbreaker pode se transformar em uma lâmina perfurante e até funcionar como um escudo ou uma espécie de hélice para voo. Essa arma o torna extremamente versátil, permitindo que ele se adapte a diferentes estilos de combate. Mas até o momento, o motivo de Endin ser tão apegado ao seu guarda-chuva e a sua história de origem ainda são um dos maiores mistérios da série. Zanka Nidico, outro membro da equipe Akuta, tem uma personalidade disciplinada e mais reservada. Ele nasceu em uma família de prestígio na superfície, os Nidiku.
sendo esperado que seguisse os passos de seus irmãos como membro da Guarda do Inferno, uma organização que coloca os outros humanos na linha. Se os Cleaners são a antítese dos monstros de lixo, os guardas são a antítese dos criminosos humanos. Desde cedo, Zanka destacou-se na Academia dos Guardas do Inferno por mérito, mas tudo mudou quando Ryo o superou com facilidade. Esse momento foi devastador. Zanka percebeu que não era mais especial e começou a se enxergar como um qualquer. Desanimado, ele escolheu um bastão velho e desgastado como arma. A intenção de Zanka era não seguir a manada e escolher uma arma que não fosse algo comum, como uma espada, por exemplo. Mas isso apenas o levou a ser ainda mais ridicularizado pelos seus colegas. Zanka se isolou no fundo de um poço por 3 dias até que Enjin o encontrou e o inspirou a se tornar um Giver. Abre aspas. Um homem comum pode ser ainda mais forte do que qualquer gênio. Ele é basicamente o Rock Lee de Gachakuta, e esse insight o mudou o seu destino. Zanka encontrou propósito como membro da equipe Akuta dos Cleaners. Seu instrumento vital, chamado Adorável Assistente, parece apenas um simples bastão, mas ao ser ativado, revela-se como uma arma afiada e resistente, capaz de cortar com precisão e liberar uma força bruta suficiente para erguer nuvens de terra a cada impacto. Além de sua função ofensiva, o bastão pode ser fincado no solo para detectar vibrações ao redor, permitindo a Zanka perceber inimigos e obstáculos mesmo quando a sua visão está comprometida. Ryo Reaper é uma ex-assassina de aluguel que se tornou uma Giver no time Akuta, operando a partir do quartel-general. Ela jurou deixar o passado para trás e acabou adotando um estilo próprio como zeladora, trabalhando para compensar os atos que cometeu anteriormente, apesar de ainda carregar o seu antigo revólver no bolso em caso de extrema necessidade. Afinal, nunca se sabe quando você vai precisar de um. Seu instrumento vital é conhecido como o The Reaper, uma tesoura que, quando ativada, cresce até alcançar o tamanho de sua perna. E esse é um detalhe importante. Ryo não usa a tesoura com as mãos, mas sim com os pés, cortando de forma precisa os monstros de lixo, especialmente com ataques consecutivos que perfuram seus núcleos em tempo recorde. Sua aparição acontece ainda no primeiro arco, quando observa o comboio dos Cleaners e, intrigada com o recém-chegado Urudo, decide brincar com seu cabelo. Ela o leva para acompanhar a sua primeira missão de observação, assumindo um papel quase informal de tutora iniciante e o convidando a conhecer a rotina dos zeladores. No combate com Noerd, a Raider elétrica que afetava o seu Reaper, ela demonstra resiliência e improvisação. Após ser paralisada pela eletricidade dela, usa o revólver que escondia do passado para disparar, incapacitando a adversária sem ferir fatalmente. Uma regra imposta por Enjin que ela obedece mesmo em meio à urgência. Ela não deve matar ninguém acima de tudo. Eishia Stilza é a curandeira da equipe, uma jovem tímida e extremamente gentil, reconhecida por seu poder raro de cura. Embora não tenha confiança em suas habilidades, ela é a única capaz de converter eletricidade em força vital por meio do seu instrumento vital, um cabo de energia. Esse dom é descrito como exclusivo dela, atribuído à sua pureza de coração e empatia. Sua modéstia, no entanto, a impede de reconhecer o próprio valor. Mesmo após salvar Zanka e tratar Ryo, ela se culpou por achar que poderia ter feito mais. Sua aparência também reforça sua função. Ela se veste como uma enfermeira, sempre com luvas duplas, um vestido cinza com detalhes pretos, botas altas e um chapéu com bandagens em forma de cruz. Já Chikage é um personagem misterioso, envolto em um cobertor com apenas 2 olhos brilhantes visíveis. Ele age como um guardião do quartel-general dos Cleaners e adota um comportamento excêntrico, com falas exageradamente formais. Seu instrumento vital ainda não foi revelado até o momento, mas durante o ataque dos agressores, Chikage foi crucial para a defesa da base, tornando-a imune a explosivos por meios ainda desconhecidos. A título de comparação, esse carinha aí me lembra bastante o Quincy Permida do anime Bleach. Seguindo, Samuel Greer é uma mulher que atua como recepcionista e avaliadora da equipe front dos Cleaners. Ela tem uma presença marcante, com uma pele escura, olhos amarelos e cabelos brancos curtos, sempre usando seus óculos especiais que são parte do seu instrumento vital.
Esses óculos permitem que Samuel enxergue a verdadeira natureza das pessoas, identificando as suas intenções e forças ocultas, o que é essencial para o seu trabalho na seleção de novos membros para a equipe. Como membro da Front, Samuel é responsável por fazer o primeiro contato com os candidatos e avaliar se eles têm potencial para integrar os Cleaners. Seu olhar afiado e sua postura firme tornam seu julgamento quase implacável, já que ela deve garantir que apenas os mais preparados e confiáveis avancem. Sua atuação é fundamental para a organização, pois dela depende a qualidade dos novos integrantes que serão enviados para as missões mais perigosas. Em um momento marcante, Samuel usou seus óculos para analisar Rudo, percebendo algo incomum e inquietante dentro dele. Seus olhos revelaram uma espécie de maldição crescendo silenciosamente no interior de Rudo, uma força sombria capaz de causar grande destruição e, na verdade, destruir o mundo inteiro. Essa visão deixou Samuel preocupada, pois sabia que esse poder oculto poderia representar um risco não só para Rudo, mas para todos ao seu redor, indicando que seu papel de avaliadora ia muito além de simplesmente selecionar candidatos. Ela também precisava estar atenta a perigos que poderiam surgir de dentro da própria organização. Seguindo, Amo-en Paul é talvez a personagem mais complexa, impactante e com um passado mais desgraçadamente sombrio do universo de Gattacuta. Ela também é membro da equipe Front dos Cleaners e possui um instrumento vital peculiar, assim como as luvas de Rudo, as botas da série Watchmen, ou a série Vigia, que lhe conferem a habilidade de manipular os sentidos das pessoas através do olfato. Essa habilidade a torna uma adversária formidável, capaz de influenciar emoções e ações por meio de odores específicos, controlando os corpos dos adversários. Sim, o poder dela vem do seu chulé. Apesar de ter sido introduzida com um arquétipo irritante de menina pescotapa, sua história começa de forma trágica. Ainda criança, foi vendida pela sua mãe a um homem perturbado pelos efeitos dos sapatos da série Vigia, que a levou para uma torre onde ela era obrigada a realizar cerimônias em troca de presentes. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Esse homem acreditava que estava demonstrando amor por ela, mas suas ações eram abusivas e manipuladoras. Anos mais tarde, Amo passou a viver isolada, com o psicológico destruído, roubando de visitantes que iam até a torre até ser encontrada pelos Cleaners. Ela entra num confronto com o grupo e Rudo termina o arco espancando a coitada da garota, digno de um verdadeiro machistinha opressor, mas logo se arrepende ao descobrir tudo pelo que ela havia passado na sua vida. No fim, Amo se aliou a eles, eventualmente se tornando uma integrante da equipe Front. Mas infelizmente, essa estadia durou pouco. Amo acabou sendo sequestrada e mantida numa prisão secreta por um homem que ainda deve aparecer nessa lista. E atualmente, Rudo planeja salvá-la antes de voltar para o paraíso. Mudando agora de equipe, Bro Santa, de 35 anos, é o líder e figura paterna da equipe Child, ou equipe das crianças, servindo como supervisor dos membros mais jovens. Alto, musculoso e com uma barbicha marcante, sua marca registrada é na verdade a sua bandana sofisticada que ele usa na cabeça. Seu instrumento vital, chamado Cloth, é justamente essa sua bandana que ele usa como uma faixa elástica. Quando ativada, ela se estende e pode ser utilizada para chicotear, prender ou até impulsionar quem ele quiser. Já Dear Santa é uma criança de aproximadamente 10 anos de idade que não fala, expressando-se exclusivamente através de gestos, expressões faciais e sons. Ele veste um macacão largo com uma alça solta, por baixo o casaco padrão dos Cleaners, que cobre suas mãos e mantém sempre uma chupeta na boca com o símbolo da organização no seu peito. Seu instrumento vital é chamado Centralian, justamente a sua chupeta modificada, cujas pontas se tornam semelhantes a presas e drena a energia dos inimigos com cada ataque, aumentando a sua própria força. Com essa chupeta, é como se ele estivesse mesmo sugando a força dos seus oponentes a cada ataque que ele consegue aplicar. Já Gita Heb Fantasia, uma adolescente de 14 anos, tem grandes olhos vermelhos e veste um traje azul de caju com olhos amarelos, orelhas pontudas e cauda longa, um roupão que faz parte da sua aparência distinta junto com o uniforme dos Cleaners. Seu instrumento vital, batizado de Gita, é justamente esse seu macacão que permite que ela aumente
aumente drasticamente de tamanho e se transforme em uma criatura gigantesca parecida com um verdadeiro kaiju, em um nível que ela mesma afirmou ser apenas intermediário. Já Otto e Epaute Aderoy são irmãos gêmeos que atuam como combatentes da equipe Danger dos Cleaners, uma equipe reservada a Givers com dificuldade de socialização e que preferem agir sozinhos, mas uma equipe dita conter os membros mais poderosos da organização. As semelhanças entre os dois são tão marcantes que muitas vezes são indistinguíveis aos olhos alheios, Otto sendo o irmão mais velho e Epaute o mais jovem, mas ambos compartilhando aparência e estilo de atores. Ambos possuem o mesmo instrumento vital, um par de bonecos gêmeos que, ao serem ativados, se transformam em gigantescos golems mecatrônicos, criaturas semelhantes a robôs de batalha que seguem os movimentos dos irmãos. Já August Stilza é o artesão oficial dos Cleaners, responsável por confeccionar uniformes e máscaras, criando o visual único de cada membro da organização. Com 20 anos e aparência marcante, ele combina criatividade exuberante com uma personalidade extrovertida, embora muito procrastinadora quando pressionado por prazos. Apesar de não pertencer a uma equipe de combate, seu papel é essencial para a identidade visual e operacional dos Cleaners. Já Fu Orostor, por sua vez, atua como membro em avaliação que ainda não pertence a uma equipe definida. Originalmente parte dos agressores, ele passa a colaborar com os Cleaners após demonstrar fragilidade e receio em combate, sempre dependendo de ordens para agir. Seu instrumento vital, chamado Ri, é uma espécie de boneco autoconsciente com cabeça de guaxinim. Quando Fu não tem quem lhe dê ordens e ele precisa de poder, o boneco assume o controle do seu corpo, concedendo um aumento significativo de força. Se você gosta do arquétipo do personagem medroso que fica insano de uma hora para outra, esse certamente vai ser o seu favorito. Falando agora sobre os suportes do quartel-general, vamos começar com o principal deles. Gris Rubion é um dos grandes pilares entre os suportes dos Cleaners. Embora não possua um instrumento vital, ele compensa com uma força física bruta fora do comum e um espírito disciplinado que o torna indispensável nas missões. Ao contrário de outros suportes que sonham em escapar de sua função, Gris a abraça com orgulho, levando cada trabalho com seriedade e eficiência. É um homem de postura firme, mas que surpreende pela sua humanidade. Sabe reconhecer os méritos dos outros e valorizar companheiros como Rudo e Follow, servindo até como mentor para eles. Sua trajetória mostra bem esse equilíbrio entre força e humildade. Em termos de habilidades, Gris é um monstro em combate corpo a corpo. Em sua primeira aparição relevante, Gris se destaca no combate contra os monstros de lixo, esmagando seus crânios e arremessando monstros com a mesma facilidade que outros precisariam de armas especiais. Sua força é tão absurda que um simples aperto de mão é capaz de causar dor. Quando Rudo quase é surpreendido por uma dessas criaturas, Gris o salva sem hesitar, reforçando seu papel como uma espécie de mentor. Mais tarde, ao ver Rudo inseguro e frustrado, ele é um dos primeiros a motivá-lo. Seu senso de dever atinge o auge ao se deparar com Jabber, um inimigo de nível devastador, quando Gris se coloca na frente de Rudo, disposto a morrer para protegê-lo. Gris é simplesmente o cara mais parceiro, da hora e confiável de toda essa organização. Já Follow Túnito é outro membro suporte e o que podemos chamar de rival tardio do Rudo e um dos melhores personagens de Gachakuta. Follow é um personagem que carrega em si um contraste constante. Por fora, o sorriso leve, a educação e a gentileza de alguém que sabe como acalmar qualquer ambiente. Por dentro, um turbilhão de inseguranças, frustrações e um ressentimento profundo contra aqueles que sempre olharam para gente comum como ele com desdém. É justamente esse conflito interno que molda sua jornada nos Cleaners e o torna um dos personagens mais humanos da história. E é no primeiro trabalho de Rudo que Follow atinge o seu ápice de desenvolvimento. Centrado na primeira missão solo de Rudo como Giver, também serve como catalisador para expor todas as inseguranças de Follow. Ele perde o controle de suas emoções, explode em frustração e acaba entrando num conflito direto com Rudo. A rivalidade que surge vira algo pessoal. Para Follow, Rudo encarna exatamente aquilo que ele não suporta, o talento nato, o destaque natural, aquilo que ele mesmo nunca teve. Ele acredita que Rudo jamais poderia entender o que é ser um rosto comum no meio da multidão.
Essa tensão culmina em um confronto de ideias e de forças, e é nesse momento de pressão máxima que o poder de Follow finalmente desperta. Seu martelo Alan se transforma em um instrumento vital. A arma carrega o nome de seu amigo e sua habilidade, acúmulo de estresse, reflete exatamente a essência de Follow. O martelo cresce e se fortalece à medida que recebe impactos, acumulando pressão até liberar uma explosão devastadora. É uma metáfora viva do próprio Follow, alguém que guarda para si frustrações, dores e ressentimentos até o momento em que tudo transborda em força. Com seu martelo em mãos, Follow se torna mais consciente de si mesmo, reconhecendo que sua fraqueza e seu complexo de inferioridade também são parte de quem ele é. Após o desabafo e o confronto, ele e Rudo conseguem se conciliar agora como companheiros de verdade. Já Tome Mima, a terceira suporte do grupo, talvez não seja a mais forte entre os Cleaners, mas sua presença é indispensável. Diferente daqueles que avançam com armas em mãos, ela avança com papel, pena e olhos atentos, registrando cada detalhe dos monstros de lixo que eles enfrentam. Seu papel como suporte é de construir um legado de conhecimento, um mapa de perigos e descobertas que garantem a sobrevivência da equipe em missões futuras. A cada batalha, ela escolhe estar no centro do caos para observar, e isso exige uma coragem de outro tipo. Além disso, suas habilidades em primeiros socorros a tornam ainda mais vital. Socorre Engine após o ataque de Delmon, cuida de Amo e de Follow em momentos críticos. Sua compaixão também é uma marca que todos notam. Amo chega a dizer que Tome teria um perfil de mãe e não é à toa. Ela acolhe, escuta e entende. Quando Rudo quase desmorona acreditando ter perdido Gris, é Tome quem o ampara, lembrando de que não está sozinho. E essa empatia anda lado a lado com o respeito que sente por figuras como Engine e Gris, a quem segue sem questionar, mesmo estando em posição de igualdade. Ainda falando sobre os suportes, temos Mildreta, a força bruta e a voz ríspida da Filial Sul. Fisicamente marcante, com porte atlético, cabelos rosados e cicatrizes que atravessam rosto e corpo, Mildreta se impõe sem esforço. Carrega no corpo as cicatrizes da destruição de seu povo, a tribo guerreira Sileia, varrida por uma tempestade de lixo 6 anos atrás. Esse passado a moldou em alguém dura, de palavras afiadas e presença intimidadora, mas por trás do olhar severo existe uma mulher que se importa profundamente com aqueles ao seu redor. Apenas não sabe expressar isso de forma doce. Na prática, Mildreta atua como um pilar de disciplina. Mesmo sem rodeios, é a primeira a exigir que os feridos descansem, que as missões sejam cumpridas com cautela e que se respeite a estrutura da organização. Sua frieza é um escudo contra as memórias dolorosas do passado e a possibilidade de perder companheiros. E ao lado de Meriade, forma uma dupla contrastante, equilibrando a rigidez com a leveza da colega. Já Meriade, por outro lado, é a calmaria que suaviza essa dureza. Gentil, de sorriso leve e olhar compreensivo, funciona como tradutora emocional da colega, explicando com serenidade o que Mildreta quis dizer. Ao contrário da parceira, não precisa elevar a voz para ser ouvida. Sua força está na paciência e na forma como acolhe os outros. Menos lembrada nos grandes confrontos, Meriade mostra seu valor na estabilidade que oferece, lembrando aos companheiros que a Filial Sul não é feita apenas de ordens e disciplina, mas também de cuidado e humanidade. Mudando de equipe agora, temos Delmon Gates, um membro da equipe Eager dos Cleaners, conhecido tanto pela sua presença imponente quanto pela sua personalidade explosiva. Alto, musculoso e com aparência marcante, somado a um jeito barulhento, sempre falando e agindo de forma intensa, Delmon surpreende por ser articulado e por expressar com clareza os seus sentimentos, especialmente quando se trata de proteger aqueles que ama. Sua devoção aos companheiros e em especial à sua parceira revela um homem movido por afeto e lealdade. Seu passado como agricultor e sua busca para realizar o sonho da esposa de ver flores nascerem até mesmo no solo estéril da superfície acrescentam um lado humano e sensível à sua figura. No campo de batalha, Delmon demonstra um poder letal através de seu instrumento vital, o matador de sede, uma mangueira capaz de manipular a água nos corpos e ambientes ao redor.
Seu uso criativo e perigoso permite tanto incapacitar inimigos de forma silenciosa quanto desencadear ataques devastadores com pressão suficiente para derrubar estruturas maciças. E por último, e mais importante de todos, por isso eu deixei para o final, temos Temsi Kainis, um dos membros da equipe Eager dos Cleaners e, na verdade, o verdadeiro antagonista de Gachakuta. Conhecido secretamente como o Anjo, Temsi possui a habilidade rara de transitar entre a superfície e o paraíso sem depender dos itens da série Vigia. O único capaz disso era Kani Surebrek, antepassado de Rudo. E curiosamente, Kani Surebrek e Temsi Kainis são nomes até que bem parecidos, né? Então, será que existe alguma relação de parentesco entre eles? O que podemos afirmar de fato é que Temsi foi responsável pelo assassinato de Regtor, o roubo do livro da série Vigia, e possui o objetivo oculto de despertar o poder latente dentro de Rudo, explorando o seu sofrimento e transformando-o em combustível para seus próprios planos. O poder de Temsi se manifesta através de dois instrumentos vitais. O primeiro é o Tokushin, uma roca que lhe permite tecer fios capazes de aprisionar inimigos em larga escala. Quanto mais as vítimas se debatem, mais presas elas ficam, podendo ser enrolados em um carretel até a completa imobilização. Quando desfaz os fios em alta velocidade, transforma-os em chicotes letais capazes de lançar os adversários ao chão com violência. Com a mesma habilidade, Temsi também cria clones humanoides feitos de fios que agem como extensões de si mesmo e ampliam seu alcance estratégico. Já o seu segundo instrumento vital é o livro da série Vigia, um artefato roubado de Regtor que carrega um poder ainda mais sombrio, a capacidade de alterar memórias, contribuindo ainda mais para sua personalidade manipuladora. Apesar de seu comportamento aparentemente calmo e solidário, sempre disposto a confortar Rudo e ajudar os Cleaners, Temsi demonstra uma natureza sádica. Depois que Amo é derrotada pelos Cleaners, ela é misteriosamente sequestrada. Algum tempo depois, o mangá não esconde da gente que o verdadeiro culpado havia sido o Temsi. Seu objetivo é quebrar algo dentro dela e, ao fazer isso, aumentar o sofrimento e a maldição latente existente dentro de Rudo. Mas talvez a gente possa falar mais sobre ele num vídeo separado. E com isso, chegamos ao fim do vídeo mais completo sobre a organização dos Cleaners em Gachakuta. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, e eu tenho certeza que você gostou, lembra novamente de deixar o seu like e conferir a subscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos sobre o universo de Gachakuta. E caso você tenha perdido o vídeo anterior sobre o verdadeiro poder e a história de Rudo Surebrek, esse vídeo vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!